Olá, me chamo Paulo, sou bolsista PCI do CNPq e pesquisador do Grupo de Ecologia Florestal aqui do Instituto Mamirauá. E o título da minha pesquisa é Tolerância de sementes e plântulas de Virola surinamensis a diferentes níveis e amplitude de inundação, simulando um cenário de mudanças climáticas na bacia amazônica. Atualmente, está bem claro que a ação antrópica é a principal responsável pelas mudanças climáticas que vêm acontecendo no planeta. E que essas mudanças, elas estão atingindo o planeta de maneira mais forte e mais rápida do que as avaliações previam há uma década atrás. Na Amazônia, por exemplo, houve um aquecimento maior nas últimas décadas. Estudos indicam que tal aquecimento ele pode aumentar a probabilidade de eventos extremos como secas e inundações mais severas. Usando alguns modelos de projeção, estudos recentes, eles indicam que após 2040 poderá ocorrer um aumento da precipitação para as partes oeste e noroeste da Amazônia e, por conseguinte, uma maior intensificação da inundação para essas áreas. Então, esses estudos recentes, eles sugerem que em um futuro não muito distante, as inundações aqui para as partes oeste e noroeste da Amazônia, elas podem ser mais duradouras. E tais alterações futuras, no regime e na intensidade dessas inundações, elas poderão trazer graves consequências para todo o ecossistema de várzea, uma vez que nós não sabemos se essas espécies de várzea elas são capazes de se adaptar ou tolerar a um cenário de inundação, ou inundações maiores do que as enfrentadas nos dias atuais. Visando isso, o objetivo do projeto é avaliar o efeito da inundação prolongada na viabilidade e germinação de sementes e no desenvolvimento de mudas de Virola surinamensis. Os objetivos específicos são analisar se as sementes de Virola surinamensis conseguem germinar e produzir plântulas normais sob condições de inundação prolongada, avaliar se as sementes germinadas ou plântulas produzidas na água conseguem se manter viáveis durante o período de inundação maior que 240 dias, investigar quais estratégias as plântulas de Virola surinamensis adotam para sobreviverem a condições de inundação parcial e total durante períodos maiores que 240 dias, investigar se há ganhos de biomassa em plântulas expostas a um período de inundação prolongada e avaliar se existe diferença na mortalidade e no desempenho entre os tratamentos de inundação em comparação com o tratamento controle. A espécie Virola surinamensis ela foi escolhida devido à sua ampla distribuição, existindo tanto em floresta de várzea e igapó, como também em ambiente de terra firme. E ela é uma espécie inserida na categoria vulnerável da lista oficial da flora ameaçada de extinção, possuindo grande potencial madeireiro, medicinal e também na indústria de cosméticos. A coleta de semente de virola ocorreu em abril de 2020. Foram coletadas sementes de cerca de 10 indivíduos georreferenciados. Essas sementes elas foram trazidas até a sede do Instituto Mamirauá, onde foram conduzidos os experimentos. E os experimentos foram divididos em duas etapas. Primeiro, viabilidade de sementes sob água. E segundo, inundação de mudas. Para a viabilidade de sementes, as sementes elas foram imersas na água durante diferentes períodos. No caso, 60, 120, 180, 240, 300 até 360 dias, em caso de vegetação dentro de frascos de vidro, como esse mostrado na imagem. Cada tratamento possuía 4 repetições de 25 sementes, e ao final de cada tratamento de inundação, as sementes eram retiradas dos vidros para verificação da viabilidade do embrião. A viabilidade do embrião era verificada através do cloreto de tetrazólico a 0,2%,
por 18 horas. Além do teste de viabilidade das sementes, foi montado também um experimento controle de germinação em câmara de germinação do tipo BOD, utilizando papel de germinação, fazendo 8 rolos, com 8 repetições de 25 sementes, para saber o potencial e o tempo médio de germinação dessas sementes. Após o experimento de viabilidade das sementes, será montado um experimento de inundação de mudas já desenvolvidas. Para adquirir essas mudas, será realizada a semeadura direta de semente de virola em cano de PVC de 100 milímetros de largura por 25 centímetros de comprimento, utilizando substrato de várzea. Depois de germinadas, as plântulas elas passarão por um período de aclimatação de 90 dias, recebendo rega diária, e durante esse período de aclimatação serão obtidos dados referentes à temperatura, umidade relativa e radiação fotossintética no ambiente. Para o experimento de inundação de mudas, serão utilizadas 90 mudas de virola surinamense. Antes de iniciar o experimento, será obtido dados de altura, diâmetro e número de folha dessas 90 mudas. 60 mudas elas serão transferidas para 2 caixas d'água de 1.000 litros, 30 mudas em cada caixa, e as outras 30 mudas elas farão parte de um experimento controle, em casa de vegetação, recebendo rega diária. As plântulas submetidas à inundação, elas serão submetidas a 2 níveis de inundação. No caso, inundação à altura do coleto e também inundação total. Além dos 2 níveis de inundação, essas plântulas passarão por 3 períodos de inundação: 90, 180 e 240 dias. Ao final de cada período de inundação, serão retiradas 10 plântulas de cada experimento, de cada tratamento, e essas plântulas passarão por um período de recuperação de 3 meses. Depois do período de recuperação, serão tomadas medidas de altura e diâmetro do caule, do número de folha, dos índices de clorofila e da biomassa final dessas plântulas. Bom, aqui eu vou apresentar alguns resultados prévios, que nós já temos com os experimentos. Nesse caso, o experimento de germinação, controle em BOD. Esse gráfico mostra como variou as porcentagens de germinação ao longo do tempo. Os pontos em vermelho indicam a emissão de radícula e os pontos em azul indicam a emergência de plântulas. Então, como a gente pode perceber, a germinação se deu início com 7 dias, ou seja, com 7 dias nós já tínhamos aí 17% de todas as sementes germinadas, sendo que 10% estavam ainda em forma de radícula e 7% já estavam em forma de plântula. O tempo médio de emergência das sementes, apesar de em 7 dias começarem a germinar, o tempo médio de emergência foi de 28 dias, e o pico de germinação se deu entre 15 e 25 dias. Foi o período em que germinaram mais sementes. Sendo que, com 89 dias, nós já obtínhamos aí 84% de todas as sementes germinadas. Um dado importante de ser frisado é que os valores, as porcentagens aqui de emergência de plântulas, elas estão bem maiores do que os valores de emissão de radícula, devido que a semente de virola germina e se torna plântula de uma forma bem rápida. Em menos de 7 dias, a semente emite radícula e se torna plântula. E como os monitoramentos eram semanais,
muitas das vezes, nós não vimos a transição de semente, né, de semente, radícula e plântula. A semente germinava, emitia radícula e rapidamente se tornava plântula. Então, por isso, os valores de emergência de plântulas, eles estão bem maiores do que os valores de emissão de radícula. Nós temos alguns resultados prévios também dos testes de viabilidade das sementes. As sementes que ficaram 2 meses sob efeito de inundação. Para a verificação da viabilidade, foi feito o teste tetrazólico. O teste tetrazólico é um dos testes mais utilizados para a verificação de viabilidade de sementes, principalmente as sementes que apresentam dormências ou germinação lenta. E ele consiste, na coloração dos tecidos vivos, principalmente aqueles tecidos que estão exercendo uma maior atividade metabólica. Então, ele reage com esses tecidos, causando essa coloração avermelhada que pode se perceber na imagem. Então, essa parte mais avermelhada aqui é justamente a parte do embrião da semente, que é onde está ocorrendo uma maior atividade metabólica, causando uma maior coloração em vermelho, indicando que essa semente está viável. Essa é uma foto, uma imagem que demonstra bem a diferença de sementes viáveis, na parte de cima, com a coloração bem avermelhada do embrião, indicando a viabilidade dessas sementes, em comparação com sementes inviáveis aqui na parte de baixo, que as sementes inviáveis não apresentam coloração nenhuma, algumas já estão apresentando até podridão da semente aqui. E, de acordo com o teste tetrazólico, pôde-se identificar aí 73% das sementes viáveis, 73% das sementes ainda se encontram em estado viável e 27% das sementes estão inviáveis. Isso com 2 meses de inundação, sob efeito de inundação. Resta saber, ao longo do experimento, por quanto tempo essas sementes ainda vão conseguir permanecer viáveis sob efeito de inundação. Então, o que se pode concluir com esses resultados prévios é que as sementes de virola surinamensis, elas apresentam dormência quando submetidas ao tratamento de inundação, visto que a maioria das sementes do tratamento controle já germinaram e as sementes que estão sob efeito de inundação ainda não germinaram nenhuma. E pode-se concluir também que a submersão em água durante 2 meses causou uma mortalidade de aproximadamente 1/3 de todas as sementes do experimento. Os resultados esperados para esse projeto até o final dos experimentos seriam a descrição do potencial germinativo e do tempo de viabilidade das sementes e plântulas de virola surinamensis sob efeito de submersão em água, a descrição de quais estratégias as sementes e plântulas de virola surinamensis adotam para tolerar longos períodos de submersão, a descrição da capacidade da espécie em tolerar ou não um cenário de inundações mais intensas nos ambientes de várzea da Amazônia, contribuir com informações atuais a respeito dos efeitos ou prejuízos que as mudanças climáticas podem trazer para os ecossistemas de várzea da Amazônia. Essas são algumas referências da apresentação. Quero agradecer ao CNPq pelo financiamento da bolsa de pesquisa, aos demais parceiros também, a FAPEAN, ao MCTIC e ao Instituto Mamirauá, por todo o financiamento às viagens de campo, todo o apoio às viagens de campo, todo o apoio à pesquisa. E meu muito obrigado.